As provações da vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. Jó, capítulo 1, e o versículo 22 diz: apesar de todos estes acontecimentos, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma injustiça no seu juízo. E Jó, capítulo 2, e o versículo 10 diz: mas, respondendo-lhe, disse: tu falas como falam as mulheres insensatas. Havemos de receber somente o bem das mãos de Deus e não o mal? Apesar de tudo isso, Jó não pecou com as palavras dos seus lábios. As provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. Jó é um exemplo de perseverança e fé em meio às provações. Sua vida é um modelo para todo aquele que vive momentos difíceis e de grandes provações. Jó é um exemplo para todos nós que em algum momento de nossas vidas vivemos provações, vivemos situações onde falamos que nós não iremos aguentar. Porque nesses dois textos que nós lemos, a Bíblia diz que em meio a tudo que Jó estava passando, todo o sofrimento, a morte dos seus filhos, a perca de todos os seus bens, a enfermidade, a sua esposa mandando ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, a Bíblia diz que Jó não pecou em nada e nem atribuiu a Deus esse juízo, essa adversidade, essa prova que estava vindo sobre a vida dele. A Bíblia descreve Jó como o homem mais rico do Oriente. E o que mais chama a atenção não é a riqueza de Jó, por incrível que pareça. O que chama a atenção é a fidelidade de Jó para com Deus. Não é de admirar, a gente não se admira quando fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. A gente fica admirado com em meio a toda a situação que Jó estava passando, a Bíblia dizer que Jó não atribuiu a Deus toda essa adversidade, e a Bíblia mostrar que Jó era fiel a Deus. O que chama a atenção na história de Jó não é Deus dar tudo em dobro, é a fidelidade de Jó para com Deus em meio aos momentos difíceis. Jó nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a perseverança de Deus em sua vida. O homem pode ter o dinheiro que for, o homem pode ter os bens materiais que for, tudo que ele quiser ele pode até conseguir comprar, mas a maior riqueza que um homem tem é a presença de Deus em sua vida. Por isso que o rei Davi, quando pecou com Betseba, ele escreve o Salmo 51, e ele, depois de falar que perdeu a alegria da salvação, ele diz: Deus, Senhor, tira tudo de mim, Deus, tira minha coroa, Senhor, tira minhas riquezas, me tira do palácio, tira o trono de mim, só não tira o teu Espírito, porque a maior riqueza que nós temos é a presença de Deus. A maior riqueza que nós temos é o Espírito Santo em nossa vida. Jó mostra isso, que embora ele tenha perdido todos os bens materiais, os seus filhos, ele ainda tinha a presença de Deus, ele prezava pela presença de Deus. O próprio Deus, irmãos, Jó era tão íntegro, tão reto, que o próprio Deus deu testemunho a respeito de Jó. O próprio Deus demonstrou qual o caráter de Jó. E a pergunta que eu tenho é: será que Deus poderia testemunhar da nossa vida? O que Deus diria a nosso respeito? Se em algum momento Deus fosse testemunhar da nossa vida, o que é que Deus iria falar? Que nós seremos pessoas íntegras, retas, temente a Ele, que se desvia do mal, ou iria ser tudo ao contrário disso? Qual o testemunho que Deus tem da gente? Quando Deus olha para mim e para você, o que é que Ele enxerga? Uma pessoa íntegra como Jó? Ou uma pessoa que pratica o mal? Ou uma pessoa que qualquer coisa que aconteça culpe a Deus, diferente de Jó?
Deus conhecia Jó. Deus sabia o que fazia e sua estrutura. Ou seja, Deus sabia o que estava fazendo, o que Jó fazia, e sabia a estrutura que Jó tinha, ao ponto de permitir que Satanás o provasse. A Bíblia diz que Deus não dá provação maior do que aquela que nós não possamos suportar. Deus sabia a estrutura de Jó e permitiu aquilo que Jó conseguiria suportar. Deus conhece sua estrutura. Por isso que Ele está permitindo toda essa batalha, porque Ele sabe que você é um guerreiro, Ele sabe que você é uma guerreira. Deus sabe que você aguenta, por mais que você diga, Deus, eu não estou aguentando, Ele está dizendo, você aguenta sim, porque eu conheço a sua estrutura, e eu estou mostrando a você que você é forte e que você aguenta. Todos aqueles a quem Deus deseja levantar mais adiante em sua obra, sem exceção, passarão pelo crisol da provação. Sabe por que você passa por provações? E às vezes você olha e diz, Deus, eu sou tão fiel ao Senhor, e minhas provações são tão grandes que eu quase não consigo suportar. Aquela pessoa que não é fiel ao Senhor. Não passe, quando passa é pouca coisa. É porque Deus quer colocar você em níveis maiores. Quem passa o que ninguém passou, chegará onde ninguém chegou. Já disse o pastor Eliseu Rodrigues. Quanto maior a luta, maior o nível que você vai alcançar. Quanto maior a provação, maior o nível que você vai alcançar. É por isso que Deus está permitindo, porque Ele quer colocar, elevar você, quer colocar você num degrau mais acima. E para isso você precisa passar por isso. Jó suportou os ataques de Satanás, as palavras acusadoras de seus amigos e as fortes declarações de sua esposa. Jó perdeu a saúde, porém mesmo não compreendendo, continuou crendo em Deus e na esperança de que um dia Ele se revelaria para ajudá-lo. Jó teve que enfrentar seus amigos dizendo, Jó, tu está em pecado. Jó teve que enfrentar Satanás tocando nos seus bens, na sua saúde. Teve que enfrentar sua esposa dizendo, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele dá uma declaração no capítulo 19 e o versículo 25, que ele diz, pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia que em meio a tudo que ele estava passando, Deus iria se levantar e dar vitória a ele. Então descansa, porque Deus irá se levantar e dar vitória a você. Só seja justo, íntegro e reto. Deus te abençoe.